Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é de um jogo que eu estava bastante animado para jogar esse ano, que no caso é o Pokémon Let's Go. E recentemente eu acabei zerando ele. E eu vou falar um pouco sobre as mecânicas dos jogos, o que eu sei da gameplay, e um pouco também sobre a história e os personagens. E lembrando que eu vou estar falando apenas coisas baseadas na minha opinião, e também eu vou comparar com os jogos que eu joguei da franquia Pokémon. Por exemplo, eu não joguei nenhum jogo da 8ª geração da franquia, Sword and Shield, nem o Let's Arceus. E sim, eu quero deixar bem claro que eu não joguei o Legends Arceus, então algumas coisas que eu falar aqui podem ser que tinham no Legends Arceus, só que eu meio que não joguei ele, então, né. Mas enfim, com esses recados dados, bora lá. Bom, eu quero começar falando um pouco sobre a escolha da região de Pokémon, que é o que mais chamou atenção no Legends Arceus, que no caso é a região de Kalos. Se você acompanha minhas lives, sabe que Kalos é uma região um tanto quanto problemática na franquia Pokémon. Não por ela ser polêmica, mas sim por ela ter diversos erros nela. E porque a galera considera esses Y jogos muito, vamos dizer assim, apagados em relação a outros jogos da franquia. E de fato, quando eu joguei eu senti que eles eram jogos bastante usados e que faltavam algumas coisas neles também. Não considero eles jogos ruins, longe disso, mas de fato eles são bem abaixo do que o anime, por exemplo, foi, porque o anime carregou casos nas costas, junto com as Megas Evoluções, que foi a mecânica que praticamente ganhou o coração de todo mundo. Tanto é que a galera basicamente começou a criticar as novas mecânicas depois dela. Tipo o Z-Crystal, que eu gosto, tá? Eu adoro pra caralho o Z-Crystal. Gosto da Gigantamax. E da Terrestrialização eu tenho um pé atrás com ela por outros motivos. Que eu já falei no vídeo dos Cartivários, tá? Mas no geral eu também gosto dela. Não muito, mas eu acho legal, vai. Mas enfim, o ZA decidiu pegar essa geração que não era tão explorada e decidiu explorar melhor ela. Ou melhor, explorar a cidade de Lumiose. E aqui já começa com uma decisão que eu acho meio polêmica, que é você fazer todo o jogo se passar em Lumiose City, basicamente. Que sim, ela era uma cidade importante e grande de Pokémon X e Y. Tipo, é lá que ficava a base da Team Flare, é lá que boa parte das missões se passam por lá, ela tem um dos ginásios mais icônicos da cidade. Ainda assim, foi uma decisão que meio que acabou dividindo a galera, uns gostaram e outros não. Eu particularmente até achei legal eles ter dado um foco maior na cidade e tal, mas eu queria muito poder explorar outras regiões de Kalos e ver como é que elas ficaram depois de ter passado muito tempo. Como por exemplo o local onde ficava a Ultimate Weapon e algumas cidades que eu gostava em X e Y. Mas enfim, a ideia eu não gostei muito, mas a execução ficou legal. Eu gostei de como eles executaram e tal. Mas falando agora um pouco sobre a sua gameplay em si. E bom, como dito antes, eu nunca joguei o Legends Arceus, por isso que foi uma grande surpresa pra mim ver como a gameplay funcionava. Claro, eu já sabia que a gameplay do Legends Arceus era diferente dos outros jogos de Pokémon, tanto é que esse é um dos fatores que a galera mais elogiou. E eu meio que já sabia também que as batalhas lá não seriam mais em turnos, e sim batalhas em tempo real. E bom, sobre a mudança do gameplay, eu achei legal esse lance de ter batalhas em tempo real, e dependendo do tipo de batalha que você estiver fazendo, como por exemplo contra Pokémon selvagens, o fato de você poder levar hit e você ser morto e não o Pokémon. Só que eu vou te falar que eu sinto falta das habilidades, tá? Porque eu adorava elas e o jeito que elas funcionavam, sabe? Claro que elas provavelmente vão voltar na 10ª geração, isso é obviamente óbvio. Nossa, obviamente óbvio foi foda, mas enfim. Ainda assim, foi uma parte do gameplay que eu senti bastante falta enquanto eu tava jogando. Em questão de movimentação, eu até acho engraçado falar sobre isso daqui. Porque o Pokémon Scarlet Violet, apesar de eu achar ele legal e tudo mais daí, a movimentação que a gente tinha lá, principalmente com o Coroidon, aqui eu sinto que a movimentação é um pouco mais travada, principalmente na hora de fazer o pulo do personagem. E eu fico confuso sempre em qual parte ele consegue escalar e qual parte ele não consegue escalar, mas enfim. Enfim, a movimentação eu não aceito legal, mas a ideia do parkour em si, tipo, como o parkour funciona e tal, eu achei legal. Então meio que, tipo, na questão de movimentação, pra mim fica elas por elas. A movimentação em si, tipo, andando normal eu não curti muito, mas eu gostei da movimentação do parkour. Sobre o novo sistema de Mega Evolução, eu gostei do novo sistema de Mega Evolução. Até porque meio que o sistema de Mega Evolução obviamente teria que ser mudado, eles não poderiam continuar o mesmo que ele era nos outros jogos. Até porque, por mais que as Mega Evoluções aqui sejam temporárias, eu sinto que elas estão muito mais bufadas que nos jogos anteriores, tá? E ó, que isso é uma grande coisa, tá bom? Porque pra quem não jogou os jogos antigos, vocês não têm noção quanto era desequilibrado essa mecânica, por mais que eu adore ela, tá? E no geral eu também gostei da ideia de você usar golpes EX e tal, que me lembra até um pouco mais de jogos de luta daí. E é um bagulho que eu gosto, tá? Eu gosto quando jogos de um estilo me lembram jogos de outro estilo. Sobre a história, eu meio que sinto falta de alguma coisa que a gente tinha nas franquias que faz tempo que a gente não vê e tal. Como, por exemplo, uma equipe vilã mesmo. Sei lá, a última grande equipe vilã que a gente viu foi a Rainbow Rocket na 7ª geração, junto com a Idol for Days e tal. E não, a Team Skull não é necessariamente mega maligna e tal. Eles são mais arruaceiros, não é nada demais assim daí. E assim, a gente teve até equipes vilãs, vamos dizer assim, mas elas não eram exatamente vilãs, né? Ou pelo menos ter um vilão que seja humano assim, eu gosto dos vilões humanos de Pokémon.
E vilão humano, a última vez que a gente apareceu, se eu não estou enganado, foi na 8ª geração. Ou pelo menos um vilão um pouco mais carismático, porque, por exemplo, os Scarlet Violet não teve nenhum vilão humano grande assim. E também não tivemos uma grande ameaça, vamos dizer assim, de novo. Mas a gente teve pelo menos um rival bem legal nas DLCs do Pokémon. E também tivemos um Pokémon místico bem legal, que serviu como papel de vilão e tal. Eu senti falta disso no Legends ZA. Em compensação, apesar de eu ter sentido falta disso, os personagens humanos do geral são bem legais, tá? Tanto no quesito design quanto no quesito carismáticos, tá? E esse jogo aqui tem bastante personagens carismáticos, tá? Então se não tem um grande vilão, uma equipe vilã bem legal, pelo menos temos personagens humanos ótimos. O que meio que pelo menos pra mim compensou essa falta de vilão e tal. Sobre o design dos Pokémons, ou melhor, das novas Mega Evoluções, já que esse jogo não apresentou nenhum Pokémon novo e sim só as Megas, ou quiser tá de bom tamanho, tá? Não tô reclamando. Eu vou fazer um vídeo explicando, tipo, isoladamente o que eu achei de cada Mega Evolução, mas eu diria que o saldo foi mais negativo do que positivo. Não necessariamente por ter odiado as novas Mega Evoluções, mas é porque tem muita Mega Evolução que eu simplesmente não liguei. Uma das Mega Evoluções que eu pelo menos gostei foi a do Mega Howlucha, a da Mega Frozless, o Mega Chandelure, as 3 Mega Evoluções dos Iniciais de Kalos, a Mega Evolução do Excadrill, a Mega Evolução do Starmie, sim, eu gostei, me julguem, mas eu gostei. E sinceramente, se você gostou do Mega Victory Bell, eu posso gostar do Mega Starmie, então né. A Mega Meganium, o Mega Skarmory, o Mega Malamar, o Mega Scolipede e o Mega Scraft. Ah, e o Mega Barbacle também. E no geral, essas foram todas as Mega Evoluções que eu verdadeiramente gostei. O resto, ou eu achei tranquilo, tipo, no sentido de tipo, né, tanto faz, tanto fez, eu fiquei indiferente. Ou outras eu realmente não gostei. E algumas específicos eu odiei, mas enfim. Isso é assunto para outro vídeo. No geral, a ideia de ter novas Mega Evoluções eu gostei. O que eu não curti foi que alguns Pokémons que eu acho que mereciam Mega Evoluções ficaram de fora. Mas a iniciativa é boa, tanto é que vai ter novas Mega Evoluções na DLC e é mesmo, a DLC. Esse é um tema polêmico porque, vamos lá, a DLC, como eu posso dizer, eu não comprei a DLC de Pokémon, até porque ela ainda não lançou e eu não tenho interesse nenhum em fazer pré-venda de DLC. Mas, no geral, eu fiz um vídeo inteiro falando toda a situação da DLC e tal, sobre Pokémon, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas eu sempre odiei e sempre odiarei toda vez que alguém lançar uma DLC com o jogo ainda no lançamento. E assim, eu já sou contra quando eles anunciam a DLC antes do jogo lançar, que foi o caso do Pokémon. Pior ainda quando eles cobram extremamente caro pela DLC, tá? E sim, essa é uma mecânica que outros desenvolvedores de jogos fizeram. Mas isso não significa que só porque as outras fizeram que isso continua certo ou coisa desse tipo, tá? Eu odeio esse tipo de coisa e faz parecer que, tipo, o Pokémon é uma franquia só foi feita pra sugar dinheiro. Ou pelo menos eles estão tentando transformar Pokémon nisso, né? Mas enfim, eu discuto melhor isso no outro vídeo que eu falei e tal. Mas uma coisa boa que eu posso falar também desse Pokémon é a trilha sonora. Que basicamente ela é os remix da trilha sonora de Kalos e com umas músicas novas e tal. Mas no geral eu gostei desses remix, até porque uma coisa que Kalos mandou bem é sem dúvida nas trilhas sonoras. E cara, eu vou te dizer, eu adorei as trilhas sonoras remixadas aqui. As novas também, mas as remixadas sempre ficaram no meu coração porque eu já gostava da trilha sonora original. Sobre a dificuldade do game, eu achei um tanto difícil em algumas partes em específico. Tipo, a batalha contra os treinadores, no geral, eu não achei ela difícil. Agora, a boss battle contra os pokémons, vamos dizer assim, é outros 500. Porque, tipo assim, você vai ter que basicamente enfrentar vários pokémons que estão mega evoluídos sozinhos e tal. Eles são como se fossem os bosses do jogo. E, meu amigo, eu particularmente passei uma dificuldade enorme com eles aqui. E também tem os Pokémons Alpha, mas os Pokémon Alpha meio que foram feitos para ser difícil de derrotar e tal. Apesar de eu achar que às vezes eles exageram, tá? Mas enfim. Eles eu entendo ser mais difícil. Agora os bosses de uma história, puta que pariu. Mas no geral eu acho a dificuldade bem mais equilibrada do que a DLC do Pokémon Scarlet Violet. Porque pra quem não sabe, eu não cheguei a comentar isso no vídeo do Scarlet Violet, até porque naquela época eu ainda não tinha DLC. Mas a Indigo diz que, meu amigo, puta que pariu. Acho que foi uma das batalhas mais difíceis que eu já tive que jogar, tá? E olha que Scarlet Violet é um jogo fácil, tá? E a DLC da Telmask também não é difícil, é a DLC do Indigo Disc que decidiu pegar isso, mas enfim. Aqui eu senti a dificuldade bem mais equilibrada do que a DLC do Indigo Disc. O sistema de customização de roupa também tá legal, mas é algo que eu meio que já esperava que ia estar legal, até porque X e Y, apesar dos defeitos, teve muito acerto em colocar esse sistema. E bom, ainda tô jogando Sol e Lua, mas pelo que me falaram, esse sistema também tem Sol e Lua, de conseguir customizar a roupinha do personagem e tal. E no Sword and Shield, só que um pouco mais limitado pelo que me falaram. Mas como eu ainda não joguei, eu não vou afirmar nada também. Mas enfim, Pokémon Let's ZA era o que eu esperava de Pokémon? Sim, é. É o que eu esperava pro retorno das Mega Evoluções? Definitivamente não. Mas é o que a gente tem e é o que eu joguei. No geral, eu gostei do game. E se vocês perguntarem se eu prefiro jogar ele e o Scarlet Violet, é uma resposta que eu não vou conseguir dar. Porque ambos os jogos eu gostei por motivos diferentes.
E eu meio que continuo com a mesma opinião, que o melhor jogo que tem Mega Evolução que eu joguei é, sem dúvida nenhuma, o Omega Ruby e o Alpha Sapphire. E também porque é praticamente todos os jogos que tem Mega Evolução que eu joguei, né? Na real, tem mais de um jogo que tem Mega Evolução que eu acabei não jogando. Mas eu deixo isso pra outra hora. Mas enfim, de uma nota de 0 a 10 eu dou uma nota 7 para Pokémon Let's ZA. Talvez eu daria uma nota um pouco maior se não tivesse toda vez que ficasse de noite e começasse aquela maldita cutscene de falando a zona de batalha está acesa e tal. Mas, né, fazer o que? Isso acabou me desanimando muito durante a gameplay. Mas, no geral, é isso. 7 de 10. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Caso seja maior de 14 anos e queira entrar no nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E caso queira ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui.